Tá ótimo, então. Então, Eu preparei um slide, eu não sei se eu coloco já ou não. É uma coisa bem básica mesmo, assim, só para ir seguindo. Luísa, se você quiser já começar a apresentação, então quero só para quem está nos ouvindo agora, a Luísa Braga, psicóloga, para mim uma das referências em dois temas. Na verdade, ela posta muito mais sobre luto, né? Mas não tem como falar de luto sem falar sobre manejo clínico em crises suicidas, né? Porque muitas das crises suicidas levam a óbito e levam, por conseguinte, ao luto de todas as pessoas que permaneceram. Né? Então, de certa maneira, as temáticas estão muito vinculadas. Vocês vão ver pelo perfil dela que ela fala muito sobre luto, mas que eu sei, né, acompanhando a trajetória dela pelo Instagram, de que ela consegue trabalhar essa temática com bastante profundidade e rigor. Luísa, eu vou passar a palavra para ti, para que você se apresente, né, conforme você melhor achar. Seja muito bem-vindo e nossa gratidão a você. Obrigada, Michele, obrigada pelo convite, né? Esse convite que veio via Instagram, né? E é bom, eu já estou vendo vários seguidores aqui que eu posso ganhar, já estou pensando, Não, mas brincando, gente, é porque o Instagram, na verdade, para mim, ele é algo bem orgânico, eu não tenho essa preocupação de ficar postando, de ficar, enfim, então tudo que vai para lá sempre é algo muito, muito orgânico, sempre é algo muito, enfim, que a gente está passando, né, e por aí vai. Mas, né, me chamo Luísa, eu sou psicóloga desde 2007, então façam as contas aí, porque eu sou de humanas, não sei fazer conta. E, na verdade, Michele, né, você falando da coisa do luto, né, eu durante muito tempo, o foco da minha prática, né, foi no suicídio mesmo, né, foi trabalhando com prevenção e pós-venção de suicídio. E sempre a minha prática clínica, né, hoje eu me dedico à clínica, né, recentemente estou também me dedicando à parte acadêmica, à academia, mas sempre a minha prática, assim, sempre foi pautada, assim, pelo trauma psicológico, pela questão da prevenção e pós-venção do suicídio, pelo luto. Hoje eu estou focando um pouco mais no luto e em trauma psicológico também, porque eu acho que todos esses assuntos estão ligados, não tem como separar um do outro, às vezes um leva ao outro, enfim, né, então sempre tem essa ponte. Eu fiz especialização em psicologia e saúde na PUC de São Paulo, fiz meu mestrado em psicologia clínica também na PUC de São Paulo, e depois do mestrado, eu terminei o mestrado mais ou menos em 2012, e aí resolvi ir para a prática. Né? Eu falei, bom, agora vou colocar tudo que eu aprendi aqui na prática, fiquei um bom tempo longe da área acadêmica, né, e recentemente, inclusive, um dos motivos do cancelamento da aula, né, inclusive a aula foi cancelada várias vezes por N motivos, um foi por questões técnicas mesmo, a internet sumiu, fiquei 2 dias sem internet, então foi terrível, aquele desespero dos tempos atuais, né, e o outro foi porque eu entrei no doutorado na Unifor e realmente estava me reorganizando, questão de horário e tudo, para... enfim, então recentemente voltei também para a área acadêmica, mas sem deixar a clínica, que é a minha grande paixão, e sempre trabalhando nesses temas que eu falei para vocês. E quando a Michele me convidou, né, e falou do programa e tudo, eu achei super interessante, porque ano passado eu supervisionava algo parecido, né, que era um projeto da prefeitura chamado Convida, né, que era formado por psicólogos voluntários que recebiam pessoas, era uma livre demanda, na verdade, então cada psicólogo tinha um número e tinha um horário de atendimento, e essas pessoas ligavam, né, viam um número, era uma livre demanda mesmo, por conta da pandemia, né, então foi criado esse projeto, e acabou que o projeto ele foi além da pandemia, né? A gente começou a ver que além da demanda das pessoas
tinha a ver com a pandemia, porque ano passado, né, teve toda a história da adaptação, do lockdown e tal, então foi aquela loucura toda. Não que não esteja sendo ainda, né, mas ano passado teve uma busca gigantesca por isso, e eu tive a oportunidade de ser supervisora desse serviço acho que por 6 meses, se eu não me engano. Então, eram atendimentos pontuais também, e aí quando a Michelle falou né, me enviou o projeto, achei super interessante, eu acho que a gente precisa realmente de mais projetos assim, para que a psicologia chegue cada vez mais para mais pessoas que estejam precisando, mais pessoas que estejam... às vezes a gente recebe ligação de pessoas que perguntavam, o que é que vocês fazem, o que é que eu falo? Né? E aí, o que é esse número aqui? Né? E aí a gente e tem também essa coisa da psicoeducação, né? E por aí vai. Então, acho super interessante. Acho que eu sou mais ou menos isso, depois vocês podem procurar mais o que eu sou também, enfim. Não sou muito fã de apresentações, não, mas é mais ou menos isso. E aí né, a Michelle me falou sobre a questão do manejo, né, da crise suicida, que realmente é um assunto que, infelizmente, está em todos os lugares, né? A gente está vendo os números aí dispararem, não só por conta da pandemia, porque a gente sempre fala que o suicídio ele é multifatorial, né? Então, assim, ele não é a pandemia, não é o isolamento que está causando isso, mas é uma série de fatores e que vem, né, se juntando com o nosso momento atual, e acaba, né, fazendo essa tempestade perfeita, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então, os números estão disparando, a gente precisa cada vez mais entender o que a gente está fazendo, se a gente está preparado para atender essa demanda, como que a gente está se preparando para atender essa demanda. E queria também que esse momento fosse um momento de troca, né? Assim, que vocês ficassem à vontade para perguntar, que vocês ficassem à vontade para falar da experiência de vocês, para que não seja uma aula, né? A intenção não é que seja uma aula, ficar aqui falando de teoria ou falando de experiência, mas seja uma troca mesmo, que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, para que fique algo mais dinâmico também, eu acho que a intenção é essa, né? Eu acho que a intenção mesmo é que a gente consiga fazer essa troca, né? Porque eu acho que teoria a gente encontra muito, é muito fácil, né? A gente pegar um livro, ler, é muito fácil a gente ver tudo isso, mas quando a gente vai para a prática, a gente pensa, talvez vocês estejam percebendo quem ainda não está na prática mesmo, né? Quem está começando a prática, talvez perceba que às vezes né, a teoria e a prática não se encontram muito, né? Às vezes tem uma coisa ali que não li livro nenhum e agora o que é que eu faço, meu Deus do céu, para onde é que eu vou, né? Então fica mais ou menos essa diferença, né? E a intenção mesmo desse momento, né? Eu preparei uns slides para cá, mas que a gente não fique preso só nos slides, que vocês possam falar na hora que vocês quiserem, trazer casos, enfim, situações que vocês achem interessante trazer nesse momento para que a gente possa enriquecer esse período, ok? Então, posso colocar aqui, Michelle, só na apresentação, né? Isso. Deixa agora, eu esqueci aqui. Vocês estão vendo? Eu não estou vendo vocês, aí eu preciso que alguém fale. Pronto, tá? Chegou os slides para gente, Luísa. Pronto. Se tu achares, é tranquilo para ti ficar sem a imagem? É tranquilo para mim, aí só se alguém quiser falar, que eu não vou ver, as mensagens também, se alguém quiser escrever no chat, então... Pronto, eu
eu fico atenta às mensagens, no que for surgindo, eu vou interrompendo e vou trazendo para ti, para que tu possas responder. Pode ser assim? Pronto, perfeito. E se alguém quiser falar também, é só me interromper, não tem problema nenhum, tá bom? Então aqui, gente, né, como eu falei para vocês, aqui está um pouco da minha trajetória, né, também esqueci de falar que durante um tempo também eu fui voluntária do Instituto Biedot, eu não sei se vocês conhecem, como eu não estou vendo vocês, eu não consigo ver se vocês conhecem ou não. Sim. Então, fui psicóloga voluntária de lá por um tempo, então foi nesse período, né, que eu estava me dedicando muito a essa questão da prevenção e pós-venção do suicídio, que é um dos lugares que aqui de Fortaleza, né, que atende pessoas com essa demanda de forma gratuita, né, e, como eu falei, do projeto Convida, né, que foi do ano passado. Então, eu vou começar falando para vocês assim, o que é o suicídio, só que eu vou trazer para vocês através de falas de pessoas, né, que tentaram, né, que tentaram realizar o suicídio, né. São pessoas que eu não necessariamente atendi, né, são pessoas que tiveram contato, algumas frases são de alguns livros, mas como que elas definem, como que elas se sentem, né. Então, a maioria, a gente consegue ver que na fala delas tem algo muito em comum, né, que o suicídio é a vontade de acabar com uma dor insuportável. O suicídio é não encontrar mais uma saída na vida. É como se a vida tivesse acabado, né? Não tenho para onde ir. Ninguém se importa com você e a dor é gigante, impossível de aguentar. Parar de sentir uma dor, o suicídio é querer parar, né, de sentir uma dor que é insuportável, de novo, né, a palavra insuportável, que me cega e não me deixa viver. Luísa? Oi? Só um instante, é porque aqui ainda tá aparecendo como se tivesse no primeiro slide. Ah, é? Aqui eu tô no segundo, gente, espera aí, então. E agora? Pronto, deu certo. Deu certo? Eu vou ficar assim, então, deixa eu ver se... E agora? Deu certo, Luísa, tá no segundo slide. Pronto. Se eu passar para o próximo e não passar, vocês me avisam, tá bom? Tá joia. E a última fala, né, o que é o suicídio? É querer viver, mas a dor é tão grande que não vale a pena, né? Então, é importante a gente ver, né, essa questão do suicídio como algo que, muitas vezes, a pessoa, na verdade, ela não está em busca, né, de morrer necessariamente, ela não está em busca da morte, mas ela está numa situação tão insuportável, né, como foi falado aí, numa situação tão dolorosa, numa situação tão complicada, que às vezes ela é como se, né, como tem uma fala aí, a pessoa cega, ela não consegue ver saída, ela não consegue ver para onde que eu vou, qual a esperança que eu tenho, né, é uma perca dessa esperança, né. Então, você encontra muito isso na fala das pessoas que tentaram, né, e que, felizmente, não conseguiram, né. Porque você vê que, na verdade, a gente sabe que tem uma saída, que tem uma solução, mas que, para isso, tem um custo para isso, né. Mas é importante a gente ter em mente que o suicídio ele não é necessariamente a busca por morrer, mas é a busca de encerrar uma dor, encerrar uma situação dolorosa. E a situação dolorosa, né, quem vai dizer para a gente o tamanho da dor é a pessoa que a gente atende, né, não existe uma hierarquia na dor, vamos dizer assim, né. Então, às vezes, é uma situação que a gente pode até imaginar, né, não, mas nem é tão grave, né, nem é uma situação tão assim, mas para a pessoa né, e a gente tem que levar em consideração o que a pessoa está trazendo para a gente. Pode até ser que aqui eu acabe falando um pouco mais do contexto clínico, né, mas vocês podem
até linkar com o que vocês fazem, né, com o que vocês estão fazendo nesse projeto, e acabar e trazer também dúvidas, né, sobre o que vocês estão sobre em relação ao que vocês estão fazendo, tá certo? Mas eu acho que os dois conversam muito bem. Eu acho que dá para ter essa conversa, né, tanto numa clínica tradicional, vamos dizer assim, como na clínica não tradicional. Eu mudei de slide, mudou para vocês? Não. Também não? Não, agora mudou. Tá. Então, aqui eu vou trazer um pouquinho só alguns dados sobre a questão do suicídio, né? No Ocidente, o suicídio é um ato, o Schneiderman fala, né, que o suicídio é um ato consciente de autoaniquilação, né? Melhor compreendido como uma doença multidimensional, né? É sempre importante ter isso em mente, né, que o suicídio ele nunca é causado por um fator, nunca é por uma situação, né? Então, muita gente, eu escutei muito isso durante a pandemia, durante o isolamento, né? As pessoas se mataram porque estavam isoladas, as pessoas se mataram porque a gente está vivendo uma pandemia. E quando a gente vai ver, na verdade, é uma situação de diversos outros fatores por trás disso, né? No indivíduo carente que acredita ser o suicídio a melhor solução para resolver um problema, né? De novo, é aquela situação de que eu não consigo resolver o momento que eu estou vivendo. A única saída que eu vou ter é acabar com a minha vida, né? A Karina Fukumitsu, não sei se vocês conhecem, ela é gestalt terapeuta, ela fala que o suicídio é uma solução permanente para um problema impermanente. Eu acho que é mais ou menos isso que ela fala, né? É uma solução permanente, né? Ou seja, depois que acontece não tem volta, para um problema que pode ter volta, um problema que de repente tem uma saída, só que tem tanta dor, tem tanta angústia, tem tanta dor mesmo, né, que a pessoa não consegue ver e não vê, realmente não consegue enxergar outras possibilidades, né. A taxa de suicídios, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, esse é um dado de 2016, antes da pandemia. Eu acredito que esse número aumentou, né, por conta do que a gente está vivenciando. A taxa de suicídios aumentou 60%, ou seja, antes da pandemia essa taxa já estava aumentando, né, nos últimos 45 anos, e a projeção para o ano de 2021, claro que 2021 aqui era um ano que eles contavam que era um ano sem pandemia, né, é de que essas mortes aumentem mais de 50%. É muito provável que esse número tenha aumentado. Ou seja, 1,5 milhão de pessoas cometerá, né, irá realizar, né, o suicídio no período de um ano no mundo, representando uma morte a cada 20 segundos e uma tentativa a cada 2 segundos. Já que as tentativas tendem a ser de 10 a 20 vezes maiores que os suicídios completos, ou seja, as pessoas que conseguem realizar o suicídio, né? Então, a gente vê que mesmo, né, são mais mortes, e aí eles complementam, né, que são mais mortes que todos os conflitos mundiais armados juntos. Luísa, a Gabriela colocou, e eu acredito que essa é uma expressão dos demais alunos, que é a surpresa frente a esse numerário. E um numerário que ele está em nítida progressão, né? Ou seja, 50% é algo que é impactante, mas você pensar que esses 50% eles estão, né, em progressão, isso é assustador. Né? Exatamente. E eu acho, né, como o suicídio, infelizmente, ainda é um assunto muito velado, né, assim, não se fala, né, agora que a gente está conseguindo falar, ou, enfim, mas ainda é muito velado, né, então, ainda é algo muito, né, você vê esse número e fica, meu Deus, né, mas como assim, mas, né,
Mas acontece, né, quando você pensa, né, que acontece uma morte a cada 20 segundos no mundo, né, e uma tentativa a cada 2 segundos, é muita coisa, né. E eu até tentei procurar os dados da Organização Mundial de Saúde, se eles tinham dados para em relação à pandemia, né, em relação a esse período, na verdade, né, de 2020, 2021, eu não consegui encontrar, não tirou, enfim, não consegui encontrar, mas talvez seja um número interessante, não sei se eles já divulgaram ou não também, mas eu acho que é interessante ver para a gente se atualizar, porque eu acredito que esses números estão maiores, né, e são números assustadores mesmo, né, assim, e é aí onde a gente precisa entrar, né, para ter certeza do que a gente está fazendo e como que a gente está lidando com a saúde mental, como que a gente está levando a saúde mental para as pessoas, né, como que essas pessoas estão percebendo, como que a psicologia está atuando, como que as áreas que trabalham com saúde mental estão atuando, né. Eu acho que não foi à toa que nessas Olimpíadas, né, se falou tanto de saúde mental, né, de atletas desistindo, né, a Simone Biles desistindo de jogar nas Olimpíadas, né, não de jogar, né, de participar das Olimpíadas, sendo favorita, porque disse que precisava cuidar da saúde mental, e eu fiquei espantada com o número de pessoas que criticaram ela, né, assim, que ela não aguentava a pressão, que se ela era uma atleta de alto rendimento, ela tinha que aguentar a pressão, que estava errado, né. Então, assim, ainda tem uma visão muito, né, aquela visão de que saúde mental não importa, fica em segundo plano, segundo, terceiro, quarto plano, né, depois você olha aí o que está acontecendo com você e por aí vai, né. Então, a gente precisa dar uma olhada nisso também, porque isso automaticamente vai lidar com a questão do suicídio, né, como que a gente está lidando com a saúde mental. Não sei se vocês viram uma atleta olímpica, acho que da Nova Zelândia, se eu não me engano, que cometeu suicídio. Não, gente, não tô falando cometer suicídio, mas é a palavra errada, tá? Ninguém comete suicídio, tá? Porque cometer está relacionado a crime. Suicídio não é crime, tá? Uma atleta olímpica que ela veio para as Olimpíadas do Rio, mas não foi selecionada para as Olimpíadas de Tóquio. E aí ela é da Nova Zelândia, ela estava lá enfim, um dia antes dela se matar, ela estava com alguns colegas que tinham ido para a Olimpíada de Tóquio, e aí, né, ela se suicidou, e antes ela tinha escrito justamente numa rede social, eu acho, falando sobre como que os atletas eram cobrados, né, aquela coisa o foco no ganhar, o foco de ter uma medalha, mas e quem perde, né? E quem não é classificado, como que fica? Como que é tratado? Como que é cuidado? Né? Então, a saúde mental, como a gente lida com a saúde mental e como a gente dá importância para a saúde mental, automaticamente vai impactar, né, em questões relacionadas a suicídio, a transtornos, aí a depressão, ansiedade, aí você, né, dá o nome do que vier, né, de acordo com de como a gente lida com a saúde mental, né. E em muitos países, né, como a Austrália, Reino Unido, continuando aqui nos slides, né, em muitos países como a Austrália, Reino Unido, Suécia, né, após diversas ações de prevenção, os números começaram a diminuir, o que, infelizmente, não se aplica ao Brasil, onde os casos só aumentam, né? A gente não vê no Brasil, especialmente, acho que atualmente, né, a gente não vê programas mesmo de prevenção, de pós-venção do suicídio, a gente não consegue encontrar, né, assim, programas sérios, programas que atinjam toda a população, inclusive a população que não tem acesso à psicologia, a psiquiatra, enfim, né, a gente vê que os casos no Brasil também só aumentam, a gente acha que a gente vê que está aumentando muito entre jovens, né,
mas a gente também vê que está aumentando muito entre idosos também, está aumentando, enfim, é realmente uma epidemia, né? No Brasil virou uma questão epidemiológica, vamos dizer assim. Alguma dúvida, gente? Alguma coisa que vocês queiram trazer nesse momento? Lisa, me chamou a atenção, você trouxe, eu acho que de fato é um elemento importante nessa ampliação do número de casos no Brasil, que vai de contramão a outros países desenvolvidos, a questão das políticas públicas, né, de a gente não ter Sim. políticas públicas sérias, né, e voltadas, né, para a questão do suicídio. Mas me chamou a atenção quando você traz o conceito, um conceito, né, não é o único, e eu entendo que não é o único, do suicídio como um ato consciente de autoaniquilamento. Uhum. Quando você falou isso, me impactou, né, primeiro porque, né, eu digo assim, será que ele é consciente, né, e autoaniquilamento? Uhum. E aí depois, logo embaixo, você traz a questão da doença. E ouvindo a tua fala continuadamente, é interessante se a gente ampliar esses dois conceitos e colocar para aquilo que sai do indivíduo, pensando já numa clínica ampliada, né? Sim. Então, se a gente pensa que o suicídio ele pode ser um ato consciente de autoaniquilamento, a gente pode fazer essa ponte com que sociedade que nós vivemos hoje. Será que a nossa sociedade não é uma sociedade de aniquilamento, de tudo aquilo que é diverso? Né? Será que a doença não é a doença do sujeito, mas é a doença da contemporaneidade? Né? Assim, aonde é que nós estamos adoecidos como sociedade? Será que o suicídio não é um reflexo desse adoecimento social, né, que é algo que não está no sujeito, mas que está, né, no sistema? E que, por isso, você trouxe vários exemplos ali da Simone Weil, nas Olimpíadas, né? Enquanto ela estava discutindo sobre saúde mental, um grupo, né, fazendo a contrapartida, não, mas saúde mental não é importante, o importante é o atleta estar bem preparado para lidar com pressão, né? E aí, só que a gente não discute que tipo de pressão é essa e que impacto que essa pressão causa. E que não é só nos esportes, isso é no trabalho, é nos na vida inteira. Tem que ver um número acentuado, a gente vivenciou isso na pandemia, o número de alunos do ensino superior, que era o nosso foco, né, o quanto aumentou, né, digamos assim, de pensamento suicida, não chegava, mas assim, que traziam no seu discurso pensamento suicida, né, comparado, por exemplo, aos atendimentos que a gente fez no ano anterior, ou seja, houve um acréscimo, e aí junto com essa fala, o discurso da pressão, né, então... Sim. Né? Muito bacana, quero só salientar que super interessante esses elementos que você traz. E só complementando, né, essa questão da pressão, né, me vem muito, né, quando você fala sobre isso, a gente já vivia essa pressão antes da pandemia, né, que era aquela coisa da sociedade perfeita, né, você tem que seguir aquele roteiro, você tem que passar no vestibular de primeira, você tem que entrar numa faculdade que você já tem que ter certeza que é a sua faculdade, né, que você vai passar o resto da vida ali, e você tem que ter certeza de tudo que você está fazendo, e aí vem a pandemia com aquela produtividade tóxica, né, que você tem que produzir, né, e isso me veio muito, tanto na prática, como conversando com outros colegas, né, a coisa do... Mas, gente, a gente está vivendo um momento, assim, de pandemia único, assim, a gente nunca viveu isso no nosso tempo, né, nesse período moderno, né, nem sei se é moderno, se chamam de moderno, né, mas ninguém nunca viveu isso antes, né, ninguém nunca vivenciou uma pandemia nesse tamanho, e querem que a gente produza porque a gente está em casa, né. Mas como assim, né? Mas às vezes a casa é um ambiente tóxico, né? Às vezes a casa é um ambiente que eu não consigo produzir, né? Se eu sou casado, se eu tenho um filho, se eu tenho, sei lá, 3 filhos, eu tenho um colega, e eu vou falar isso porque ele é meu colega, e ele liberou a conversa dele para falar, né? Durante a pandemia, durante não, estamos em pandemia ainda, né? E as aulas online, né? Ele tem 3 filhos, e são 3 filhos de idades bem diferentes, né, na escola. Então, uma pessoa que, né, tem seus privilégios, cada filho tinha seu computador, seu notebook, assim, mais um era lá
Eu não sei como que está a classificação hoje das escolas, mas era um tipo no jardim na alfabetização, outro ali no primeiro, segundo ano, outro já um pouco mais velho. E aí ele trabalhando e tendo que correr, né, para dar conta dos 3 filhos, porque um gritava que a internet caiu, o outro não sabia mexer no computador. Então era um caos, assim, era o próprio caos, né? Até que ele decidiu que não vão fazer mais esse semestre aqui, acabou, encerrou, porque estava enlouquecendo a família, né? Assim, estava afetando o relacionamento do casal, estava afetando o relacionamento dos filhos, dele com os filhos, né? E a gente recebe essa pressão de todos os lados, né? Assim, é o trabalho que quer que a gente faça um monte de coisa, porque está em casa, um trabalho, é a sociedade, são os pais, são os irmãos, são os amigos, enfim, né? Como se a gente tivesse um roteiro a ser seguido, né? Quando, na verdade, nós não temos, né? Na verdade, o saudável seria a gente respeitar o nosso tempo, né? Especialmente em tempos de pandemia, onde a gente não... é uma situação sem precedentes, vamos dizer assim, né? Então, como que eu lembro que no começo da pandemia surgiu muita coisa, né? 10 dicas para você lidar com a pandemia. Eu falei, gente, mas já sabem lidar com a pandemia? Já tem dica para lidar com a pandemia? Esse pessoal já viveu uma pandemia antes, como não estou entendendo essas 10 dicas, né? E isso pode, né, ir minando esse campo, né, de pessoas que de repente já têm esse pensamento suicida, que já flertava, né, com essa questão, e aí vê esse monte de coisa junto, né, e aí acaba afetando, não tem como, né, acaba afetando de alguma forma, né. Então é muito importante, é muito interessante esse complemento da Michelle, porque realmente é a sociedade que a gente está vivendo, né, e a gente precisa aprender a se blindar, vamos dizer assim, de determinadas pressões e de determinadas situações que são impostas, né, e que às vezes a gente acha que não tem saída, às vezes a gente acha que não tem solução, mas eu gosto de dizer que sempre tem uma saída e sempre tem uma solução, né, trabalhando durante tanto tempo com pessoas que passaram por isso, né, sempre existe uma luzinha no fim do túnel, sabe, assim, eu gosto muito de usar uma metáfora, às vezes, com pessoas que estão no meio da crise, que eu não sei se... Enfim, todo mundo provavelmente aqui deve ter uma televisão em casa. Então, quando a televisão desliga, né, fica aquela luzinha acesa, sabe? Aquela luzinha meio pequenininha, você apaga a luz do quarto e aí fica só aquela luzinha ali do stand-by, né, acesa, e aí eu foco naquilo, né, eu falei, às vezes a esperança de quem está com pensamento suicida e quem está prestes a fazer o suicídio, às vezes a esperança é do tamanho daquela luzinha da televisão, sabe? Assim, é aquela luzinha minúscula, mas é aquela luzinha que a gente vai focar. É naquela luzinha que a gente vai puxar aquela pessoa, né? Porque a esperança o que vai salvar, né? Salvar, que eu digo, não no sentido de nós vamos salvar, não é isso. Mas o que tem na vida daquela pessoa que vai tirar ela desse pensamento, às vezes é uma coisa muito pequena, muito minúscula, né? Eu lembro de uma situação de uma pessoa que eu atendi em São Paulo. Ela estava numa crise, ela estava com alguns pensamentos suicidas, ela estava bem mal, estava numa depressão forte, assim, e ela era uma pessoa que gostava muito de viajar. Quando ela estava bem, ela viajava muito, né? E eu lembro que eu pedi para ela fazer como se fosse um mural, né, de fotos de viagens que ela já tinha feito ao longo da vida dela, né? Porque ela estava nesse período mesmo sem esperança, ela não estava acreditando mais em nada, ela não via saída em nada, ela não via solução em nada. E aí eu me agarrei nessa coisa da viagem, né? E pedi para ela fazer esse mural. E aí, na outra sessão, ela levou aquele papel jornal, né, gigantesco, um monte de fotos de vários lugares que ela tinha no mundo e tal, e ela olhou para aquele mural e falou, gente, eu não quero morrer. Se eu morrer, eu não vou mais viajar. Se eu morrer, eu não vou mais conhecer os lugares que eu conheci ou os que eu quero conhecer.
Então foi daí que eu consegui puxar um pouquinho, entendeu? Sabe, assim, e foi daí que a gente começou a voltar ao processo de, não, vamos por outro caminho, porque o caminho não é mais esse que eu quero, né? Eu quero lidar com a minha depressão, eu quero lidar com as minhas perdas, eu quero lidar com o meu luto, né? Porque eu quero, sei lá, quero viajar para conhecer a Grécia. Enfim, tudo bem que eu hoje conhecer a Grécia não é mais tão interessante, tá pegando fogo, né? Mas enfim, mas na época, né, era um lugar super interessante e tal, então é importante porque quando a gente trabalha, né, com as pessoas que estão nessa crise, a esperança ela vem de lugares assim que você nem imagina, né? É essa luzinha da televisão que fica ali acesa e você pensa, meu Deus, é ali que vai vir, né? Então a gente também precisa ter essa coisa. Parece que o mural foi uma forma de representar. Foi aí que ela encontrou o sentido da vida dela, né? O sentido, nesse momento, o sentido da vida dela foi: eu quero viajar, né? Então, e a partir daí, né, foi que a gente foi abrindo e entrando em outros assuntos, em outras demandas, até ela ficar bem, né? A Laís quer falar. Diga, Laís. Oi, Luísa, boa tarde. Oi, boa Você falou tarde. dessa luzinha, sabe? E às vezes Uhum. os clientes apresentam muito assim quando eles dizem: eu tenho a ideia, mas eu não faço por conta da minha mãe, por conta do meu filho. Sempre agarrado assim a alguém da família, sabe? Assim, ou um parente ou um companheiro. Uhum. E aí também me causa certa preocupação, né? Porque as pessoas, às vezes, quando você joga esse sentido assim para outras pessoas, mas acaba sendo também uma forma daquela pessoa se agarrar e seguir, assim. Uma Uhum. vez uma paciente, né, uma cliente compartilhou que ela sempre pensava na mãe. A mãe era o que evitava ela praticar, né, assim, o ato. Mas ela disse que numa crise muito forte já não estava sendo suficiente, sabe, pensar na mãe, assim. Uhum. E isso é que trazia, assim, que assustava ela. E eu fiquei pensando como agir, assim, diante Eu sei. desse relato. Porque, na verdade, o ideal não é que a pessoa tenha só um fio, vamos dizer assim, um fio de vida, né? O ideal é que a pessoa, à medida que o ideal é como ela chega para a gente sem nenhum fio de vida, a gente puxa um. Mas a partir do momento que a gente puxa um, a ideia é que a gente também vá puxando outros, né? Então, assim, até porque vamos supor, depender da mãe, né? Sei lá, a mãe falece, acontece alguma coisa, a mãe fica doente, alguma coisa do tipo. Então, pronto, acabou aí, né? Mas ter um fio é melhor do que não ter nenhum, pelo menos nesse período, né? Mas o nosso trabalho é ir criando outros também, né? Então, por exemplo, dessa paciente que tinha essa questão com a viagem, né? A gente começou com a viagem, né? Ela falando, essa viagem foi legal, essa aqui também foi bacana, essa aqui eu fui com minha amiga, essa minha amiga mesmo, nossa, eu tenho uma amiga, é verdade, entendeu? E aí vai puxando, porque às vezes está tudo ali, só que a pessoa realmente está numa dor tão insuportável que ela não consegue enxergar, né? E aí ela falou, nossa, mas eu fiz uma viagem com fulano. Fulano ainda está aqui, fulano fala comigo ainda. Por que eu não falei com fulano? Entende? E aí, não, mas eu gostava de viajar. Quando eu viajava, eu gostava de correr. Por que eu não estou correndo? Corrida, vou começar a correr. Mas não é tão mágico assim, não é uma coisa também assim, do dia para a noite, agora pronto, minha vida mudou. Também não é assim. Mas você começa a puxar outros fios, entende? Mas é melhor, quando a pessoa não tem nenhum, é melhor você, né, ter pelo menos um do que nenhum, né? O Lucas quer falar também. Pronto. Tá dando pra escutar? Tá É sim. porque eu tô sem um notebook. Aí eu tô. Ops. Peraí. Tá duplicado. Pronto. É porque eu tava sem um notebook. Aí eu tô só com o celular e com o computador. Aí o computador, ele não pega o microfone. Aí eu tenho que usar o celular e o computador. Super Mas entendo. enfim. Enfim, uma vibe, né? Tecnológica. Mas é porque, enfim, o relato da Laís e a tua fala me lembrou muito de uma experiência que eu tive esse semestre,
Uhum. que é um formato diferente, não é tipo psicoterapia, mas que é Uhum. semelhante, de acolhimento. Sim, E sim. tiveram casos de ideação suicida. Era um grupo de acolhimento que o meu laboratório desenvolveu, o Vieses, que era um grupo de escuta e acolhimento focado para populações LGBT. Inicialmente era para jovens, mas a gente abriu, tinha gente menor de idade, tinha gente mais velha, enfim. E aconteceram esses casos aí, por exemplo, eu era o mais novo dos facilitadores, eram três. Uma tava, tipo, na experiência de estágio 2 dela, era esse grupo, e eu também tava no final do curso, e eu tava aqui no quinto semestre. Aí tiveram dois casos foram diferentes, e, enfim, teve modos de lidar diferentes, assim. Os dois casos foram pessoas, homens trans, na verdade, um homem trans e um trans masculino. Uhum. Aí, inicialmente, a proposta do grupo era ser pautada cuidado coletivo, né? Mas muita parte da fala, a gente escutava a fala deles e tinha essa vinculação, né? Essa criação de afetos e laços entre os próprios participantes, certo? E a gente também tinha um outro espaço, que era um espaço fora daquele encontro semanal e tal, que dura, enfim, 2 meses, né? Dois Uhum. meses e pouquinho, que era o Padlet, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma plataforma que é como se fosse um mural virtual, onde você pode colocar qualquer coisa. Escrever um poema, colocar um vídeo que você gostou, uma foto. E aí a gente colocava esse espaço para as pessoas colocarem as reverberações que elas sentiram e que lembrar, ai, esse encontro me remeteu a uma música. E depois que acabou, vai lá e coloca, sabe? Aí logo assim, no segundo encontro, no terceiro encontro, foram 10, 9, 10. É porque um foi encerramento, enfim. É, uma pessoa escreveu um textão falando sobre suicídio. Aí ela falou muito isso que tu tinha falado, de o suicídio como uma forma de aliviar. Aí eu lembro que ela colocou, que ele colocou, na verdade, a pessoa, né? Ela a pessoa, mas ele, o Uhum. homem, colocou que muitas pessoas pensam em acabar com a vida e acabar com a vida, mas não no sentido de morrer, mas sim de aliviar esse sofrimento, sabe? É como se ele dividisse duas formas de morte, sabe? Uma Sim. morte intencional, com a morte de, enfim, se matar, e com a morte, tipo, ai meu Deus, quero morrer, ai meu Deus, tira minha vida, sabe? E tinha muito associado ao próprio sofrimento da experiência, da vivência subjetiva que ele estava passando, como pessoa transmasculina. E que ele até comentava que muitas pessoas que ele amava estavam passando, estavam morrendo, e que a única coisa que agarrava era realmente essa ligação que ele tinha com as pessoas, sabe? Aí, inicialmente, a gente ficou, meu Deus. E era anônimo, porque a gente tinha falado assim, vocês podem colocar anônimo como vocês acharem melhor para se expressar. Aí, mas, assim, durante o encontro, tinha essa pessoa, que é um homem trans masculino, que trazia muito a questão do suicídio, enfim, na fala dele, e que tinha já tentado, e, enfim, questão da própria ligação. Teve um encontro que a gente discutia, porque, enfim, teve um ciclo, né? No começo Uhum. do curso era mais aberto para a fala das pessoas, e depois a gente foi encaminhando. Teve um encontro, por exemplo, que a gente fez um mapa dos afetos que surgiram. Então a gente pegou falas das pessoas, colocou e pediu pra gente discutir. Então, o que é afetos a partir das falas de vocês? E depois a gente pautou estratégias de cuidado a partir disso. Um encontro sobre o que é cuidado, cuidado compartilhado, enfim, cuidado coletivo e individual também. E como a gente se cuida, né? Estratégia de cuidado, para não acabar o encontro, o grupo e ficar por isso, o grupo foi isso. Mas também pautar estratégias, né? Aí uma outra pessoa tinha trazido de questão de, às vezes, a gente não ser essa pessoa que a outra pessoa vai escorar na gente. Aí eu lembro que Sim. começou uma discussão, porque, enfim, essa pessoa, esse cara trans masculino, ele falou que é muito importante ser essa pessoa também, ser esse local, sabe? Ser essa pessoa que vai fazer meio que uma estrutura, sabe? Essa Uhum. rede de apoio. Aí eu lembro que tinha muitas discussões. Aí a gente ficava, tá, tá, tá. Mas a gente via um progresso, sabe? Segundo, dando continuidade do grupo, sabe? Que, Uhum. enfim, no começo ele falava que estava muito sozinho e que gostava muito do grupo porque ele tinha espaço para se comunicar, para ser escutado, sabe? Que estava muito difícil na pandemia e muito mais porque ele é uma pessoa trans, sabe? Sim, sim. Mas foi muito bacana e no final, chegou assim, nos últimos encontros, ele sempre falava que tava com muita raiva, muita raiva. Ai, é porque eu tomei hormônio hoje, eu tô com muita raiva do mundo, não sei o quê. Aí nos últimos encontros ele falou que tava muito feliz, e que a semana dele foi muito ótima, que ele tinha conseguido um emprego, que ele, assim, depois de ter vários dates péssimos, ele tinha encontrado um amorzinho, sabe? E eu ficava, ai meu Deus, sabe? Eu sei que o grupo ajudou de alguma forma, sabe? Enfim, dele, Com sei certeza. lá. Aí, e também teve outra experiência, que foi a experiência que eu achei mais complicada, na verdade, que foi Uhum. quando uma pessoa mostrou que tinha ideação suicida
escreveu, manifestou, mas quando a gente foi atrás, de, sei lá, enfim, você quer conversar com a gente? Ele falou que não queria. Aí a Uhum. gente fica, o que a gente faz agora? E foi um menino menor de idade, que ele é um homem trans também. E foi a mesma história. Ele colocou lá no Padlet um textão. Aí nesse foi mais fácil de identificar, porque ele colocou a questão da escola, a questão da família. Enfim, foi mais fácil de conectar. E até mesmo com as falas que ele tinha trazido. E enfim, como a gente tinha testado muitos laços, ele tinha adicionado uma das facilitadoras no WhatsApp. Aí dava pra Uhum. ver o status e tal. E no status ele tinha colocado o mesmo texto. E a gente falou, não, beleza, então a gente pode chegar nele, a gente tinha falado com o nosso supervisor também, chegar e falar, olha, a gente tinha visto que no status, porque a gente não, com a outra pessoa e com esse, a partir do Padlet, como é anônimo, a gente não chegou e falou, ó, acusando, foi você que Sim, sim. escreveu? Foi por conta do status. E a gente falou, a gente tá aqui, se você quiser falar e tal. Não, eu não quero falar e tal sobre isso. E a gente ficou, meu Deus, o que a gente faz? Ele tá dizendo que vai se matar e coisas do tipo. A gente ficou nessa, sabe? E até mesmo refletindo nossa posição. Porque era um dispositivo diferente, era um grupo, não um dispositivo grupal. O que a gente faz? E ele já tinha comunicado que ele faz a psicoterapia de longa duração, enfim. Que ele tem uma psicóloga e a relação com a psicóloga era muito boa. E a gente ficou nessa, o que a gente faz? Sabe? É algo que a gente ficou pensando muito tempo e tal, até acabar o grupo. Uhum. Sei que no final do grupo ele falou que o grupo foi muito bom, porque ele tinha espaço pra se comunicar e tal. Aí as questões, quando eu tava falando, e quando a Laís falou principalmente, me lembrou muito essa história desse segundo menino, do que a gente faz Uhum. quando ele tá falando que vai se matar, mas também diz que a gente que não quer nenhuma aproximação, sabe? Que não tem Uhum. sentido pra falar pra outra pessoa. E era isso, acho que eu monopolizei um pouco a fala, mas desculpa. Mas é isso, antes de passar para a Letícia, né, queria só falar isso. Acontece muito, né, da gente lidar com, aparecer uma pessoa e fala, né, eu quero me matar, mas eu não quero falar sobre isso, e não quero entrar em contato, né, e o que que a gente faz? Depende. Às vezes não tem o que a gente fazer, né, às vezes a gente entra na limitação, enquanto psicóloga, né, de eu não posso, assim, né, eu uso muito aquela metáfora da metáfora da casa pegando fogo. É como se você estivesse vendo uma casa pegando fogo e você está vendo que tem pessoas dentro dessa casa, mas essas pessoas dentro dessa casa que está pegando fogo não querem sair. E aí o que que você faz? Você entra dentro da casa que está pegando fogo e aí você se queima junto com essa pessoa e aí vai junto, né? Então, assim, às vezes a gente precisa realmente aceitar as nossas limitações, né? Nós psicólogos, a gente vai ter várias limitações. E talvez, até por ele ter continuado no grupo, né? O grupo já era um apoio, talvez não como vocês imaginavam, né? No sentido de que ele fosse compartilhar, ou que ele fosse, né, participar e tudo, mas só o fato dele ter ficado, né, talvez já tivesse sido algo importante para ele, né? Mas você fala de uma coisa muito importante também, que é nós psicólogos, nós temos nossas limitações, né? A gente não pode encarnar essa coisa do herói ou da heroína, ou daquela pessoa que vai salvar, ou daquela pessoa que vai, né? A gente só pode ir até certo ponto. E aí, quando eu falo da casa pegando fogo, é mais ou menos isso, sabe? Se a casa tá pegando fogo, não tem se eu entrar dentro da casa, eu posso até entrar, mas aí eu vou me queimar junto, sabe? Assim, eu vou junto com a pessoa que não quer sair da casa, né? E aí eu vou citar até a nossa a querida Anis da Silveira, né? Que ela falava muito assim, quando ela trabalhava em um hospital psiquiátrico, né, e ela dizia que quando ia trabalhar com os pacientes, ela vestia um escafandro. Não sei se vocês sabem o que é um escafandro, é uma roupa de mergulho bem antiga, que é aquelas roupas bem pesadas e tudo, assim, enfim, roupas de mergulho bem antigas, dos anos, né, 60, sei lá como. Que ela falava que usava essa roupa de mergulho para mergulhar no mundo dessas pessoas que ela atendia, mas que quando ela saía, ela tirava essa roupa de mergulho para viver a vida dela, né? Então ela fazia essa separação, né? Que é super importante. Obrigada, Lucas. Letícia, querida, você.
Boa tarde, Luísa. Boa tarde. É muito boa a conversa, mas eu queria acrescentar um negócio à fala do Lucas mesmo, que me lembrou uma discussão que eu tive uma vez com uma antiga terapeuta minha, que a gente estava conversando sobre suicídio, e ela falou que a pessoa com ideação suicida, ela tem uma parte dela que precisa morrer, mas que não necessariamente ela precisa morrer fisicamente, materialmente, né? Mas que existe uma parte dela que precisa morrer para que possa renascer. E eu acho, em termos, claro, metafóricos, né? Mas eu acho isso muito interessante, porque foi uma experiência que eu já vi algumas pessoas vivendo, né? E que a gente tem muito medo de falar da morte, né? Ou falar da morte com o paciente suicida. Mas eu tive a experiência uma vez de conversar sobre isso com uma paciente minha suicida. E ela disse que fazia muito sentido para ela, né? Que ela sentia que tinha uma parte da vida dela que ela precisava deixar morrer para que outras coisas pudessem nascer, né? E aí eu queria falar sobre como é importante a gente não ter medo de conversar sobre o suicídio com os pacientes, né? Ou não ter medo de conversar sobre automutilação, né? São temas que são super delicados, mas muitas vezes os pacientes falam com a gente já temendo que eles sejam julgados ou que o assunto seja pesado demais, né? Que ele vai colocar um peso na gente, quando na realidade a gente está falando sobre uma coisa que é natural, né? Então, eu achei muito boa a fala do Lucas, e eu também facilito grupos, né? E acontecem situações muito similares com isso, né? Uma pessoa está no grupo, ela cita que pratica automutilação, e quando a gente pergunta se ela quer conversar mais profundamente, ela diz que não, e a gente diz tudo bem, né? Mas o que a gente faz normalmente no grupo que eu faço parte é que a gente tenta tratar de assuntos que tangenciem isso, né? A gente não chega para o grupo e diz assim, vamos falar sobre automutilação agora, mas a gente fala sobre corpo, né? A gente fala sobre a relação das cicatrizes, a gente fala sobre outras coisas que podem ajudar essa pessoa, assim como no grupo, o vínculo e o fortalecimento grupal já é muito forte, né? Então, talvez não fazer nada, você não esteja não fazendo nada, né? Você esteja abrindo um espaço de acolhimento para a pessoa, que já é muita coisa. Então, assim, adorei a fala do Lucas também. Muito legal a contribuição, viu, Lucas? Um abraço, galera. E é muito verdade, né? Às vezes os grupos, eles trazem esse acolhimento, porque às vezes a gente imagina, né, que no grupo todo mundo vai falar, todo mundo vai contribuir, todo mundo vai, né? E tem pessoas que chegam no grupo mesmo para estarem no grupo, né? O objetivo delas é esse, né? É estar no grupo, né? Não quero dividir minha história, mas eu quero estar aqui presente dentro desse grupo, né? Então, obrigada, Letícia, pelo complemento. Laís? Bem rapidinho, assim, ainda continuando na fala do Lucas, é que ele falou uma coisa que eu não tinha pensado ainda. Ele falou que tem pessoas que chegam com ideações suicidas e planejam, né, o suicídio, e tem outras que dizem, eu queria só que Deus me levasse, assim. E aí existem manifestações que, tipo, a pessoa não pratica, assim, o ato, não planeja, mas se coloca em situações de risco, né, assim, eu fiquei pensando, alguns adolescentes se colocam em situação de risco e tal. E aí a gente considera também como ideação suicida, essa sim é a primeira coisa. E a segunda, sobre o que a Letícia falou, que realmente existe muito esse estigma, né, assim, de falar sobre suicídio, de perguntar, você tem ideação suicida? Eu tinha muito receio de perguntar isso, assim, toda a vida no estágio, eu estava no estágio, meu Deus, eu não vou conseguir perguntar. Se a pessoa disser que sim, e aí veio justamente uma cliente que a demanda dela era muito falando sobre ideação suicida, sabe, assim, e foi muito interessante, que a primeira vez que eu perguntei, assim, ela sorriu, e eu fiquei, como assim ela tá sorrindo, por quê? E aí ela foi contar todo um histórico que desde criança ela se colocava, ela pensava, ela planejava, e ela disse que só não praticava porque ela tinha medo de tentar e não conseguir ficar sofrendo, assim. Mas, assim, e aí quando terminou, eu percebi que eu também estava sorrindo, depois de ouvir muita coisa, assim, muito, muito forte.
morte, assim, mas eu estava sorrindo pela experiência e por ter dado a oportunidade dela falar aquilo, sabe, assim, porque ela saiu muito aliviada, assim, e aí a gente firmou um vínculo muito forte, assim, e começou a trabalhar outras coisas, assim, além da questão da ideação suicida. Foi uma experiência muito marcante, assim, para mim. Sim, né, e só comentando aqui um pouquinho da questão do receio de perguntar, né, é importante a gente trabalhar esse nosso medo, né, de falar sobre a morte, de falar sobre o suicídio, né, assim, o que me causa, né, quando eu vou quando eu vou falar sobre isso, né, até porque é importante que a gente tenha esse dado, né, na clínica, ou seja, onde a gente esteja trabalhando, né, até porque, né, de acordo com o código de ética, a única forma que a gente pode quebrar o sigilo é se a pessoa colocar a vida dela em perigo ou a vida de outras pessoas em perigo, né, mas às vezes é um tema que é um tabu tão grande que até para a gente né, então é importante a gente trabalhar para que, por que é difícil para mim, né, por que é difícil eu chegar para o outro e perguntar e falar sobre isso, né, e às vezes o que eu percebo, né, quando eu falo sobre isso de uma forma até tranquila, porque geralmente quando a pessoa fala com os amigos, ou fala, sei lá, para onde, vem aquela coisa do, nossa senhora, como assim, tu tá se matando, meu Deus, tu vai, não, né, e a gente já chega com outra forma de abordar, né, que é explorar isso, né, que é a coisa do, tá, mas vamos falar sobre isso, vamos conversar, como que é isso para você, né, e é aí onde entra também o nosso trabalho enquanto psicóloga, né, da gente se trabalhar para a gente também entender o que é o suicídio para a gente, né, o que eu entendo por suicídio, o que eu entendo por morte, onde que isso reflete na minha vivência também, porque o que eu vivo automaticamente vai refletir na pessoa que eu estou atendendo, né, e aí quando você fala nessas situações de risco, né, eu não sei se necessariamente tem algo aí relacionado com o suicídio, né? Às vezes tem muita questão de testar limites, às vezes, né, especialmente quando surgiu esses jogos de internet que tinha que, não sei, cheirar farinha, cheirar canela, tinha um monte de coisa, teve gente que chegou a falecer por conta disso, né? Às vezes, depende muito do caso. Vão ter casos que a pessoa realmente tem uma ideação suicida ali bem guardada, vamos dizer assim, né? Mas tem casos que às vezes tô competindo aqui com os meus amigos para quem faz mais coisa aqui, mais desafio, entre aspas, né? Desafio. Então é importante ver cada caso, né? Cada situação, vamos dizer assim. E aí eu não sei quem falou primeiro aqui que levantou a mão, tem a Simone e a Carla. Foi a Carla. Carla, querida. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Luísa, professora Michele, não estranhem a quantidade de roupas, eu não estou no Ceará, eu estou em São Paulo, aqui nesse momento 12 graus. Na verdade, a minha fala até já foi dita, Luísa, eu ia dizer justamente isso. Muitas vezes, quando a gente se depara com um paciente que traz essa questão da automutilação, da ideação suicida, e a gente quer abordar o tema, a gente vai abordar a partir da nossa perspectiva. Por isso a insegurança, o medo, né? A gente não sabe muito como falar. Enquanto acadêmica da UFC, eu participei do projeto Vincula, da professora Suzana, e lá a gente trabalhava diretamente com essa questão, com essa temática do suicídio, e foi, nossa, muito difícil para mim, porque era a função do projeto, falar sobre o suicídio. Mas como assim eu vou falar do suicídio para um adolescente que pensa em suicídio? Exato. Então, esse processo, ele foi, assim, de reflexão, de autorreflexão mesmo. O que é suicídio para mim, para que eu consiga falar com uma pessoa, né? Então, na verdade, é o que você acabou de dizer, que eu acredito que todo psicólogo já passou em algum momento por essa situação desconfortável de falar de algo que assusta tanto, né? Que a morte ainda é um tabu para a gente, falar de morte, falar...
E a gente não pode esquecer, só para encerrar minha fala, em uma das discussões que a gente teve no LAFES, que também fiz parte da professora Jurema, em uma das discussões a gente comentou sobre o direito da pessoa. Uhum. É o direito dela não querer mais estar aqui, né? E isso é assustador demais para a gente. Então, assim, só contribuindo aí, eu acho que a Laís já tinha falado um pouco disso também. E obrigada, boa tarde para todos, está ótimo o encontro. Obrigada. Obrigada, Carla. Simone, professora Simone? Assim, nessa perspectiva do que a Carla trouxe, né, assim, é desafiador também a gente reconhecer o nosso limite e sustentar a nossa angústia de acompanhar o cliente no movimento dele, no tempo dele, né, no processo dele, sabendo dos riscos. Você pode se colocar à disposição, ficar disponível, mas sabe que ainda assim a escolha dele se liga ou não, se te acessa ou não. Exatamente. Né? E você precisa suportar o seu limite, né? O seu limite. Exato, muito importante isso, Simone. Eu vou até colocar um slide aqui que eu trouxe, deixa eu compartilhar aqui com vocês, que é falando justamente sobre isso. Dos nossos limites, né? Só um minuto. Deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo o slide? Eu não estou vendo vocês, eu não consigo... Sim. Pronto. Luísa, tá, conheço meus limites. Pronto, conheço meus limites, é esse mesmo. Por que eu coloquei esse slide aqui? Eu acho que tem tudo a ver com o que vocês estão trazendo agora, né? Muita gente acaba indo trabalhar com questões relacionadas ao suicídio, e não só ao suicídio, mas assim, questões relacionadas, e eu estou falando da minha área, né? Relacionada ao trauma, relacionada ao luto, e não como se fosse algo assim, eu consigo dar conta de tudo, eu consigo dar conta de toda a demanda que chega até mim, né? Mas, mais do que isso, né, é por isso que é tão importante a gente fazer o nosso processo terapêutico, a gente ter a nossa supervisão, a gente ter, né, enfim, dividir, ter grupos de estudo, fazer, para conhecer como que nós somos enquanto psicólogos, né? Porque a partir do momento que eu conheço, a partir do momento que eu conheço os meus limites, eu consigo até ver se eu quero ou não lidar com a questão do suicídio. Porque o suicídio, às vezes, é um tema que pode ser muito delicado para algumas pessoas. E isso não significa que está certo nem errado, que eu sou um profissional ruim, ou que eu sou enfim, não significa nada. Né? Significa apenas que nós todos, enquanto seres humanos, nós temos os nossos limites, né? Então, para conhecer os nossos limites, assim, é necessário que cada terapeuta examine suas crenças, examine seus sentimentos relacionados ao suicídio, né? Pois eles certamente estarão presentes entre aspas, né, do processo terapêutico. E conhecê-los, né, conhecer esses limites previamente, pode ajudar o terapeuta a descobrir suas potencialidades e dificuldades, né, que é uma parte do que a gente falou, ao lidar com o cliente em crise suicida, pois se acredita que a pior hora para se descobrir que não se consegue lidar com pessoas que pensam ou realizam o suicídio é em meio à crise suicida, né? Então, assim, queria trazer isso para vocês, porque a gente também tem essa questão de conhecer os nossos limites, né, e entender que nem sempre é tão fácil lidar com assuntos que são tão delicados e que podem mexer com a nossa história de vida também, né? Então, é importante que a gente se dê conta disso, né? Não é porque nós somos psicólogos que a gente precisa dar conta de todas as demandas que chegam até nós. A gente tem que ver também a nossa história de vida, a gente tem que ver
como que está isso na gente, a gente tem que, né, como que está na nossa terapia, como que está na nossa supervisão, como que está em vários outros aspectos, para saber se eu dou conta. Porque, como tinha lá no slide, o pior momento para descobrir que eu não sei lidar com o suicídio, né, ou com a crise suicida, é quando a pessoa está numa crise suicida. E aí, como é que eu faço? Né? E aí, para onde é que eu vou? Né? Então, isso eu já posso, de certa forma, me organizar antes, né? Através de terapia, através de supervisão, através de grupos de estudo, qual que é a minha área, como que eu consigo lidar com essas situações, né? Então, acho que tem muito a ver com essa questão do limite mesmo, né? Vou compartilhar aqui de novo. Se alguém quiser comentar alguma coisa, só levantar a mão ou abrir o áudio, tá? Aqui. É porque o compartilhar a tela no Google Meet para mim é diferente. Então, mas vai dar certo o negócio. Eu posso fazer um comentário? Pode sim, por favor. Assim, acho que a gente mergulhar com o cliente no processo de explorar o que ele concebe, o que ele imagina, como é que ele imagina que vai ser depois, explorar, né, assim, desmistificar o tabu, pode ajudá-lo, inclusive, a reavaliar a importância que ele dá para essa possibilidade, né? Explorar com ele como um outro tema, como uma questão que precisa ser iluminada no sentido de lançar luz, espaço, né? Exatamente. Deixa eu ver. Vocês estão vendo aqui na tela? O slide? Não, você está projetando o Google Meet. Estou projetando o Google Meet, tá? Pronto, agora foi. Agora os slides estão ok? Pronto. Deu certo. Tá. O slide que aparece para a gente é tenha sua maleta de autocuidado. Pronto, é esse mesmo que eu quero falar, né? Que aí juntando muito do que a gente estava comentando. E aqui eu estou falando do autocuidado, não do autocuidado que está caindo no Instagram, né? Que é aquela coisa do... que pode até ser, né? Do skincare, sei lá, aquela coisa toda, né? Que a gente está vendo no... Enfim, autocuidado também virou uma palavra muito... caiu numa forma muito coloquial, né? Mas, assim, o autocuidado nosso, né, da psicologia, né, que está baseado em tudo isso, né? Assim, se eu estou lidando com situações que são difíceis, né? Como que eu estou me cuidando? Né? Como que eu tô fazendo a minha terapia, eu tô tendo minhas válvulas de escape, né? Inclusive essa coisa do autocuidado foi algo muito complicado, né, em período de lockdown, né? Porque não dava para fazer nada, né? E aí a gente teve que desenvolver vários recursos, né? Que antes nem imaginava que tinha, né? Para poder lidar com todas essas situações. Né? Então, assim, eu sempre falo que a gente precisa ter meio que uma maleta de autocuidado, né? Seja ir à praia, seja a terapia, seja a supervisão, seja grupo de estudo, seja tomar um café, enfim, então, ter um momento de descompressão, vamos dizer assim, né? Porque a gente não está lidando com temas fáceis, a gente não está lidando com temas leves, né? E a gente precisa de olho, sempre estar de olho em como nós estamos nos sentindo, como nós estamos lidando com a situação. Então, isso é super importante, né? Porque às vezes a gente meio que entra no automático,
ou entra nessa situação, né, de não, eu dou conta, eu sou psicóloga, eu dou conta, e acaba esquecendo de cuidar de você mesma, né? E aí entra aquela velha história do avião, né? Do oxigênio, né? Que primeiro eu coloco oxigênio em mim, depois eu coloco no outro, né? Porque se eu colocar oxigênio primeiro no outro, eu desmaio, e aí eu não consigo ajudar ninguém, né? Então, é mais ou menos essa a situação, né? E aí, vou passar aqui para um outro slide. Vocês estão conseguindo ver os 3 tipos de prevenção? Sim, universal, seletivo e indicada. Pronto. Né? Esses 3 tipos, eles são, assim, tem uma convenção de que existem esses 3 tipos, e aí a gente acaba meio que falando sobre eles, né? Assim, o universal é aquele tipo de prevenção relacionado, como se fosse o Setembro Amarelo, né? Não tem um foco específico, né? Então, a gente está falando da prevenção do suicídio, de como é importante, né, a gente trabalhar a nossa saúde mental, de como é importante a gente estar de olho, de como é importante de que suicídio tem solução, tem saída. Então, é algo, como o nome já diz, é algo mais universal, né? A prevenção seletiva, é quando ela se relaciona a determinados grupos, geralmente grupos de minoria, grupos que estão mais vulneráveis. Então, vou fazer um trabalho com um grupo que eu seleciono, que eu acho que aquele grupo ali ele está passando por uma situação mais complicada, vamos dizer assim. E o outro tipo de prevenção é a indicada, que é para uma pessoa realmente que tentou o suicídio e que, né, não conseguiu, e aí eu vou vou lidar com essa pessoa, né, de uma forma bem direta, né, seria mais ou menos essas 3 formas. Queria saber se ficou claro para vocês, se vocês têm alguma dúvida em relação a isso. Se está tudo ok. Luísa, ficou claro a diferença entre universal, seletivo e indicado? A minha pergunta é se existem estratégias que são comuns a essas 3 formas, tá? Porque enquanto o universal, ele é uma estratégia mais generalista, né? Porque você até citou a questão do Setembro Amarelo. O seletivo, ele é específico a grupos, mas continua ainda numa coletividade, e o indicado, ele é focado numa pessoa só. Então, ela é um conjunto de estratégias voltada para aquela pessoa. Exato. O que é que tem em comum? Qual é o eixo? Existe um eixo de possibilidade que integra esse universal, seletivo e indicado? Michele, na verdade, assim, não sei, eu não diria bem um eixo que junta os 3, vamos dizer assim. Os 3, eles vão trabalhar com a prevenção, talvez esse seja o eixo, eu não sei. Mas, por exemplo, quando eu estou no universal, eu não estou focando, né, em um grupo específico, como eu falei para você, de Setembro Amarelo. Mas quando eu vou para um grupo, né, de minoria, sei lá, vou para um grupo de mulheres vulneráveis em situação de vulnerabilidade, aí eu vou focar, vou ver todo o contexto daquele grupo e vou focar quais são as vulnerabilidades daquelas pessoas, o que está acontecendo, qual é a demanda delas, né, como que é essa questão do suicídio para esse grupo, né? Então, seria mais ou menos isso. Né? E para a pessoa é quando a pessoa é indivíduo, né? A pessoa faz a tentativa, na verdade, né? E eu vou ver como que eu posso, né, criar uma rede de apoio para aquela pessoa, como que eu posso ajudar a criar, porque eu não vou criar rede de apoio, né? Como que eu vou ajudar aquela pessoa a criar a rede de apoio, onde que eu posso trabalhar com aquela pessoa, né? Então seria mais ou menos isso. Não sei se eu te respondi. Joia, obrigada. E aí, voltando aqui, vocês estão vendo fatores de risco? Sim. No slide, pronto. Eu trouxe aqui, na verdade, assim, os fatores de risco, para mim, na verdade, eles são bem
abrangentes. Eu trouxe alguns que eu vejo na literatura, mas eu acredito que são inúmeros, são vários outros, né? O que a gente costuma falar mais, vamos dizer assim, né? Que é o histórico de perdas recentes, né? Pessoas que perderam pessoas muito próximas, muito queridas, muito amadas, né? E aí entra naquele discurso de eu queria ter ido junto com ela, né? Eu queria ter ido junto com essa pessoa que eu perdi. Pessoas que vêm de uma instabilidade familiar, mas quando eu falo de instabilidade familiar, eu estou falando de uma instabilidade gigantesca, né? Pessoas que vêm de familiares abusivos, de familiares tóxicos, de familiares assim. Estou falando, né? Porque instabilidade familiar praticamente todo mundo vive isso, né? Então, assim, né, é meio generalizado. Mas eu estou falando de instabilidade familiar grave, vamos dizer assim. O isolamento social, quando eu falo de isolamento social aqui, eu não estou falando do isolamento social da pandemia, tá? É outra coisa. São pessoas que se isolam por decisão própria, né, socialmente. Então, são pessoas que decidem se isolar, ficar em casa, cortar vínculos, não ter vínculo mais com nenhum amigo, não ter vínculo mais com nenhum familiar. Então, é uma decisão quase, entre aspas, consciente de que eu não quero mais ter nenhum contato social com ninguém, né? A perda do suporte social, isso às vezes vem muito acompanhado do isolamento social, porque se eu me isolo, geralmente eu acabo negando esse suporte social também, né? Pessoas com transtornos de humor e histórico passado de tentativas de suicídio. Esses são alguns dos fatores de risco. Como eu disse para vocês, podem existir vários outros, mas o que a gente costuma ver mais são esses, né? E, de novo, não são fatores isolados, né? São fatores que eles vão se combinando e vão se sobrepondo, né? Até chegar no ponto realmente que se transforma em algo insuportável, né? Que aí vem aquela fala, né, de que não é a morte em si, né? Eu quero tirar essa dor de mim, eu quero me livrar dessa dor, eu quero me livrar dessa sensação, desse sentimento de desesperança, né? Então, a maioria dos fatores de risco que eu trago são esses, mas a gente pode pensar também em vários outros. E aqui eu coloco alguns sinais a serem observados, tá? Assim, para que a gente possa ficar atento, né? E, de novo, mesmo que a gente, né, tenha esses sinais, que esses sinais sejam observados, é importante, né, sempre a gente lembrar que nós temos as nossas limitações, né? Às vezes as pessoas às vezes a gente não consegue ver, ou às vezes as pessoas não demonstram esses sinais aqui de uma forma tão clara, né? Mas o que a gente pode tentar observar? Né? De repente a pessoa tem a presença de um plano, ela sabe exatamente o que ela vai fazer para fazer o suicídio, né? Então ela já sabe, e isso é importante, e aí entra na questão que a gente estava falando sobre perguntar, porque eu preciso perguntar para a pessoa se ela tem um plano, eu não vou saber se ela tem um plano, porque geralmente ela não vai chegar para mim e me contar, né? Então, geralmente, eu pergunto se a pessoa tem um plano. Quando ela começa a falar de suicídio, eu falo, você tem um plano? Você já tem algo programado, vamos dizer assim, para fazer? Né? E às vezes a pessoa fala, né? Às vezes ela fala com todas as letras. Não, eu pensei nisso, aquilo outro, eu pensei desse jeito também, eu vi que na internet que tem aquela forma, e aí eu estou escolhendo o jeito que eu vou fazer ainda, né? Falta de esperança, né? Geralmente são pessoas que vêm com aquele discurso que eu trouxe bem no começo, né? De eu não vejo mais sentido, né? É uma dor insuportável, eu não consigo mais lidar, não tenho mais esperança, eu não sei mais para onde ir, né? A depressão, de novo, não é a depressão isolada, é a depressão junto com outros fatores também, né? Pessoas que estão sentindo muita fúria, muita raiva, com sentimento de vingança,
E aí entra a coisa do alto risco, né, que vocês perguntaram, né, participação de atividades de alto risco, aparentemente sem pensar nas consequências. Aí é importante a gente ver, né, se é algo que a pessoa está tentando colocar a vida dela em risco, né, ou se é algo que ela nem tem ideia que ela está colocando a vida dela em risco, mas que ela quer um status, quer falar para os amigos que está conseguindo fazer alguma coisa perigosa, vamos dizer assim. Sentimento de estar encurralado, né, de não estar vislumbrando a saída, como eu já falei para vocês, o aumento de uso de álcool, drogas, afastamento dos amigos, da família, da sociedade, ansiedade, agitação, dificuldade para dormir, eu dormi o tempo inteiro, alterações súbitas de humor e falta de sentido para viver. De novo, tudo isso aí, de uma forma única, de uma forma solitária, vamos dizer assim, não leva ao suicídio. Geralmente é uma mistura de tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Geralmente não, é multifatorial, não é só um fator específico, né? Às vezes chegam pessoas falando assim, fulano se matou porque ele não passou no vestibular, vamos dizer assim. Mas quando a gente vai ver o que tinha por trás desse não passar no vestibular, tinha tanta coisa por trás, tinha pressão, tinha o contexto familiar, tinha o contexto dos amigos, essa pessoa já estava apresentando alguma forma de transtorno de humor. Então, assim, não foi aquele fato, desculpa, engasguei, não foi aquele fato isolado, mas foram vários outros fatos juntos que fizeram, né, essa tempestade acontecer, vamos dizer assim. Né. Tudo bem até aqui, gente? Qualquer coisa me falem, tá? Que eu não estou vendo vocês. Alguém falou? Isso, tranquilo, a Eliandra levantou a mão. Eliandra, por favor. Pronto. Eu estava pensando aqui até agora na fala do direito, né, da vida, que eu ainda estava no segundo semestre, uma professora que eu gosto muitíssimo levantou a questão, não se aprofundou muito, né, porque não cabia muito na discussão que a gente estava desenvolvendo, mas que era a diferença de como a gente vê a eutanásia para casos de sofrimento psíquico e casos de sofrimento físico, casos de doenças já mais terminais, o que a pessoa está sofrendo muitíssimo no final da vida. E aí ela estava falando mais em contexto internacional, né? Porque no Brasil, infelizmente, essa discussão ainda é incrivelmente tabu e, enfim. E aí, nessa questão de direito, eu fico assim, bom, vamos pensar que a gente está no mundo capitalista e que não se fala em eutanásia no Brasil muito por causa da religião, do tabu que é a pessoa tirar a própria vida, quando se tem um discurso religioso muito forte que só quem deu pode tirar, e quem deu, no caso, foi Deus. Para pessoas que acreditam, né? Aí onde esse discurso surgiu, sabe? Porque não foi agora, faz muito tempo. Se naquela época esse discurso fazia sentido, porque a gente tinha bem menos uma contingência de pessoas no mundo bem menor, e uma necessidade de mão de obra bem maior. Então, refletindo sobre o direito da vida, em que bases ele está fundado, sabe? Por que a gente fala que ninguém devia, ninguém podia, ninguém tem o direito? Sim, e aí essas falas todas estão em grupos bem específicos, né? Ninguém tem o direito de estar em um grupo, ninguém devia estar em outro grupo. Eu não tenho certeza ainda da minha opinião sobre, porque é uma discussão que tem tantos fatores, né? Mas a fala da minha professora frequentemente martela ainda na minha cabeça quando esse tema surge, que é porque a gente tem essa separação tão grande, né? Porque parece pior quando é só o sofrimento psíquico e não o sofrimento físico. Enfim, eu ainda não tenho certeza o que eu penso sobre, mas esses fatores que eu falei sobre a origem desse tabu, que eu não tenho certeza se é esse, né? Estou supondo aqui, estou levantando hipóteses do meu conhecimento
de mundo e da minha instrução escolar, mas enfim, não sei nem se em algum país existe essa possibilidade de você pedir o fazer a, não sei nem como se falaria isso, mas fazer eutanásia por causa de sofrimento psíquico, porque eu inclusive vi em uma série uma mulher sair da Coreia e não sei se era na Suíça que ela foi para pedir isso, e na clínica dizia que não, porque o sofrimento psíquico, que todos os elementos que ela colocava lá, que eram gravíssimos, não se enquadravam nos critérios daquela clínica que fazia o procedimento. Uhum. Enfim. Eu vi um caso, eu posso estar errada, eu vi um caso parecido com esse, eu não sei se foi na Alemanha, de uma jovem que estava querendo pedir o suicídio assistido por questões relacionadas à saúde mental, né? Mas deixa eu só... Daniel, tu quer complementar essa fala? Ou seria outra? Não, é sobre isso mesmo. Eu não queria... eu não sei se era melhor você falar primeiro, porque aí talvez já me responda. Certo. Né? Então, assim, o que eu acho? Eu também não tenho certeza, né? Então, assim, eu também não... A coisa do suicídio assistido em relação à saúde mental, por que eu não tenho certeza? Eu vejo que, pelo menos em todos os casos que eu lidei com suicídio, né, assim, relacionados ao suicídio, relacionado à crise suicida, e de outros colegas também que trabalham, né, de outros autores, de outros estudiosos que trabalham com esse tema, são situações possíveis são quadros possíveis de serem revertidos, vamos dizer assim. São pessoas que depois de um trabalho, não sei, psiquiátrico, psicológico, elas conseguem retomar a vida, né? Quando a gente fala de eutanásia, são situações que não tem mais volta, né? São situações que a pessoa tá doente, ela não tem mais volta e não tem mais como ela, enfim, né? Ela é uma opção de não querer viver daquela forma, acamada, sem poder tomar decisões e por aí vai. Então, eu acho, não sei, eu acho que é um caso ainda que talvez esteja no começo ainda da discussão, nessa questão da saúde mental. Eu vejo muito por esse lado, assim, porque são questões que até onde foi a minha vivência, né, e vivência de outras pessoas, são situações que se elas têm o tratamento correto, se elas chegam no tratamento correto, elas conseguem reverter esse quadro, né, que é diferente, por exemplo, quando eu tenho uma doença que eu estou em estado terminal e que não tem mais para onde ir, né. Então eu vejo muito dessa forma, assim, nessa diferença, entende? Eu não sei se eu me fiz clara, mas é mais ou menos assim que eu vejo nesse momento, pelo menos. Vocês querem complementar, Daniel, a Laís, a Simone? Era mais ou menos isso que eu queria falar mesmo, porque quando a Eliandra mencionou aí questão de eutanásia por problemas psicológicos, eu pensei um pouquinho no meu entendimento da situação, certo? A eutanásia é para situações que não tem mais o que se fazer, né? Condições físicas que não tem cura, nem tratamento, nem nada. Aí, pensar desse jeito por questões psicológicas, eu acho que elas quase sempre têm alguma maneira de se resolver, né? Um tratamento psicológico possa ajudar a resolver o problema. Eutanásia por problemas psicológicos, para mim, não faz sentido, sabe? Posso falar? Sim. Interessante, né? Essa discussão, já tive essa discussão em outro momento, em uma formação com psicólogos humanistas, e estava nesse momento uma psicóloga até do Instituto Biodóide, sabe? Sim. Um médico e uma psiquiatra. Gente, caos, né?
E aí, e a psicóloga do Biodote, ela trouxe justamente essa questão do respeito, né? Porque, como o Daniel falou, a eutanásia ela é considerada em casos que não tem cura, mas ali existe um sofrimento para aquela pessoa conviver com aquela doença, que embora não tenha cura, ela está sobrevivendo ali com um sofrimento. E ela trouxe, essa psicóloga trouxe um exemplo que eu nunca vou esquecer, assim, ela disse que um paciente falou que as pessoas se sentiam chegavam até a se sentir aliviadas quando uma pessoa com câncer, em estado terminal, né, chegava a falecer por conta do sofrimento, que ali estava sendo acabado um sofrimento. Mas as pessoas não aceitavam e não concordavam que isso acontecesse num caso de sofrimento psicológico. E aí o que eu fico pensando também é a desvalorização do sofrimento psicológico, muitas vezes, sabe? A gente tem que ter um pouco de cuidado de achar que a pessoa pode ter uma solução, mas aquilo ali está causando sofrimento. E aí até que ponto a gente vai o nosso respeito pelo sofrimento dessa pessoa. Claro que não estou dizendo aqui que a pessoa, né, a gente vai indicar e vai dizer, mas é muita gente ter cuidado com isso também, né? Simone, quer complementar? Na verdade, é mais levantar questões, né? Assim, pelo que a gente sabe, pelo que foi sistematizado até o momento, geralmente quem faz o suicídio, quem executa a ação de finalizar a sua vida, se sente adoecido, né? Se sente num sofrimento, numa dor tão absurda que não suporta continuar vivendo. Então, claro que isso é um adoecimento, assim, é uma dor. Adoecer está relacionado à dor, né? E como é que eu vou qualificar qual dor merece ser eliminada e qual não é? Então, eu estou só levantando questões, né? E uma dor não foi reversível para quem conseguiu efetivar o suicídio. Então, como é que eu vou medir? Né? É isso, a medida não pode ser externa, ela precisa ser lidada com respeito. Do ponto de vista da ciência, o sofrimento psíquico pode ser revertido. Mas do ponto de vista da existência daquela pessoa, não há como saber, a não ser que isso se efetive. Tanto no sentido dela conseguir não desejar mais finalizar sua vida, ou no caso em que ela foi bem sucedida nessa eliminação, nessa execução. Então, na verdade, a impressão que eu tenho é que essa discussão ela levanta qual é o lugar da saúde, o que é considerado saúde, o que é valorizado dentro do sistema capitalista, o que é que gera lucro. Infelizmente, infelizmente no sentido assim, nós somos seres individuais e sociais, são facetas múltiplas de um ser, de uma existência, que não são construídas isoladamente. Né? Então, por que uma doença no joelho justifica a saída de um atleta e uma dor psíquica não? Quem é que estabelece essa valoração? Então, acho que são mesmo questões para a gente refletir, para a gente estudar, para a gente compartilhar incertezas. Né? O que nós fazemos é compartilhar incertezas, é buscar parâmetros a partir de singularidades experienciadas, por relatos, por estudos, pela experiência clínica, pela experiência individual, né? Pelo segredo. Como é que... Tudo bem, estou deprimida, como é que eu lido com a minha depressão? Estou angustiada, estou com pânico, o que é que eu faço com o meu pânico? Eu estou falando qualquer um de nós, que a princípio estudamos isso e racionalmente sabemos que é uma condição que pode acometer qualquer pessoa, teorias e teorias. Mas na hora que eu experiencio
Como é que eu lido com o meu sofrimento? Eu o valido? Eu vou atrás de cuidado? Eu reconheço a minha necessidade? Ou eu sofro porque estou sofrendo? Ou eu sofro com a angústia de se eu falo ou não, se eu procuro ajuda ou não, para quem eu procuro, quem... E nós que trabalhamos com isso, nos deparamos com esse conflito, nós que validamos tanto, que fomos buscar formação, que gastamos anos e uma vida inteira nesse campo, como é que quem nunca nem pensou que pode chorar vai reconhecer e validar o seu sofrimento, meu povo? Assim, não tô dizendo nada, não sei, levantando questões, porque acho que nós merecemos olhar para o que não está dito, para o que não está assentado ainda, mas que nos permeia. Luísa, eu vou tentar ser bem objetiva e retomar uma situação que você trouxe lá no começo da tua fala, tá? Que, inclusive, de uma pesquisadora da Gestalt que eu gosto muito. Então, ela, né, lembrando que você trouxe, né, o suicídio é uma solução permanente para um problema impermanente. Quando a gente pega essa citação, a tendência nossa é concluir, assim como a maior parte dos psicólogos que já atenderam pessoas com pensamento suicida ou que fizeram, né, foram ao ato, mas não foram ao óbito. Ou seja, de que nesse caso, né, é um problema de saúde, e como um problema de saúde, né, existem soluções possíveis, né, no campo da saúde para a contenção. Ótimo. Mas eu acho que a Eliandra, ela trouxe um outro elemento, que é um elemento de uma discussão, que é uma discussão mais ampla, né, que diz respeito à própria compreensão do suicídio como doença. E aí, que tipo de doença, que relação de doença, né, e que relação de saúde se tem quando se discute suicídio como doença, né, assim, qual é a compreensão que a gente tem, e, por outro lado, a compreensão de direito, que entra dentro do livre-arbítrio, né, a escolha de cada pessoa, né, e aí, quando a gente faz essa relação entre esse conjunto de visões, né, que intitulam o suicídio como uma doença, trazem duas palavras que eu acho que vale a pena a gente refletir, né, ao longo do tempo. Eu não tenho uma resposta, assim como a própria Luísa disse assim, eu não tenho uma resposta, né? A partir da minha experiência, eu traço esse caminho, mas se eu ampliar a minha experiência e for trazer outros elementos para ela, né, questões vão ser suscitadas, questões para as quais eu não tenho resposta. Ela não tem, eu também não tenho. Mas a questão da tutela, né? Então, quando a gente fala de suicídio como doença, a gente está trabalhando dentro de um movimento de tutela, ou seja, o profissional da saúde, né, acaba tutelando e definindo, né, que aquela pessoa está doente, que, portanto, ele tem uma cura. E aí é responsabilidade do profissional da saúde buscar a cura para aquela pessoa. E aí a gente volta de novo para essa discussão da saúde como algo singular e não como algo social, cultural, e que a gente precisa de uma discussão muito mais ampla. E a questão da valoração, que acho que a Simone trouxe muito bem explanado na fala dela, né? Assim, qual é o valor que a gente dá para a saúde em termos integral, né? Porque a gente está fazendo aqui uma dicotomia entre saúde física e saúde mental, como se fossem duas instâncias diferentes, né? Quando na prática a gente observa que um está diretamente relacionado ao outro. Luiz, eu não tenho respostas, eu na verdade estou mais provocando, porque o nosso papel como psicólogo vai ser esse, a gente não vai ter resposta para a maior parte das questões que nos chegam, né? O que a gente vai tentar é ali, a partir da experiência que nós tivemos, a partir da nossa formação anterior e da nossa formação continuada, tentar fazer intervenções esperando que elas tenham êxito e sucesso. Eu acho que é isso muito do nosso trabalho, e eu diria que é uma das coisas que sempre me gerou angústia por ser psicóloga, né? Ou por ser profissional da saúde, né? Você tem ali, sim, uma base que te dá sustentação, mas na prática, efetivamente, você trabalha... É outra coisa, exatamente. É outra coisa. Então, é isso. Tá? Mas... É muito mais sentido de reflexão. A palavra é sua. Só provocando também, né, trazendo outra frase da Karina, né, que ela gosta muito, que é: se tem vida, tem jeito. Então, eu acho que na discussão, claro, também estou longe de trazer respostas para cá, estou longe de trazer
Até porque eu acho que é um assunto extremamente novo, e aí na hora que a Eliandra falou, eu me lembrei muito desse caso, acho que foi na Alemanha, se vocês procurarem, talvez vocês achem, né, de uma jovem que estava em sofrimento psíquico e que ela pediu, eu não lembro se foi aceito ou não, eu não sei qual foi o desfecho do caso, né, mas vendo as pessoas, e aí eu trago a resposta que eu trago para você é muito do que eu vivi, né, muito da minha experiência enquanto com as pessoas, né, de super entendo a coisa do livre-arbítrio, né, afinal, eu também, quem que vai me dizer o que eu não posso fazer? Quem que vai me dizer qual ação que eu não posso tomar, né? E claro que a gente tem várias outras coisas por trás aí também, né? Mas vendo as pessoas que se recuperaram e que hoje, né, hoje estão bem, não por minha causa, mas porque tiveram acesso a um tratamento adequado, tiveram acesso a situações até privilegiadas que outras pessoas hoje não têm, né? Então, talvez eu ainda pense numa forma de, não, eu acho que ainda dá para fazer algo, mas também para não entrar naquela coisa também da medicina que quer salvar a pessoa a qualquer custo, né? Então a pessoa está lá, já fez tudo que queria, né, que podia fazer e não, vamos lá de novo, vamos tentar de novo, vamos reanimar de novo, né? Mas eu acho que com certeza é uma questão para ser debatida e para ser levantada aí por um bom tempo, porque até hoje, né, a eutanásia, a distanásia, até hoje são assuntos extremamente espinhosos, né? Alguém colocou aqui que é assunto espinhoso. Você imagina quando se fala de saúde mental, que a gente está começando a falar, né, de um atleta que desistiu das Olimpíadas porque foi cuidar da saúde mental, né? E teve o pessoal que apoiou, mas teve um pessoal que caiu em cima dela dizendo que ela estava completamente louca porque não era ela era para aguentar o tranco, né? Então é um assunto que eu acho que não vai se encerrar tão cedo, vamos dizer assim, né? Mas a minha provocação acho que eu acho que eu vou muito pela linha da Karina nesse sentido, assim, de né, se tem vida, tem jeito, não sei, mas é algo que também não sei, também não tenho resposta e nem pretendo encerrar essa discussão, né? Acho que é uma discussão super válida para a gente levar para os nossos grupos. Luísa, agora eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque a gente está chegando quase no teu horário, né? Sim. Na verdade, está faltando 12 minutos. Nossa, como passou rápido. Passou muito rápido, passou voou, né? E eu quero aproveitar que você está aqui, que você tem uma bagagem, tem um know-how no atendimento. Quando eu procuro sistematizar, né, para os alunos, e o meu papel muito é tentar sistematizar aquilo que é insistematizável, né, porque, como eu disse para vocês, na prática clínica, a gente dificilmente vai seguir um manualzinho, né, você consegue algumas coisas, mas na maior parte você tem que criar, você vai ter que flexibilizar para cada cliente. E aí, pensando nessa ideia do manejo clínico, né, eu sempre trago essa questão do triângulo, né, onde o psicólogo atua quando chega um cliente com essa demanda, seja no pensamento, ou seja já no próprio planejamento, que é uma etapa posterior, ou aquele que já praticou, não foi a óbito, mas continua ainda com pensamento recorrente. Nesse triângulo, que seria trabalhar o manejo, né, quando eu digo manejo, é trabalhar essas habilidades, trabalhar a própria percepção. Uma das coisas que eu identifico é que muitas vezes a pessoa que nos chega com pensamento suicida, ela tem vários pensamentos disfuncionais. Eu sei que essa é uma linguagem bem da cognitiva comportamental, mas o que eu quero dizer é que ela vem com pensamentos que muitas vezes eles são dissonantes com a própria prática do exemplo que ela traz. Então, assim, né, eu estou desesperançoso, mas aí ela aponta alguma coisa que é positivo na vida dela e ela não consegue fazer essa conexão. Né? Então, quando eu digo disfuncional, nesse sentido, assim, né, não tem essas conexões. Então, trabalhar um pouco dessa questão das habilidades, das competências que a pessoa tem, mas que ela não consegue enxergar. O segundo eixo que você trouxe, muito bacana no início da sua fala, eu digo, então é esse o caminho, né?
que é a questão da esperança, e, portanto, essa perspectiva de futuro, porque falar de esperança é falar de perspectiva de futuro. Sim, né? sim. Então, assim, a pessoa está sem uma perspectiva de futuro, ela não consegue, porque essa é uma das características comuns, onde a gente vê no perfil de quem está em crise, mas tem aquela luzinha, como você disse, lá no vermelho, né, o vermelhinho lá na televisão, numa tela preta, tem um pontinho vermelhinho, que é essa coisa de que tem alguma coisa ali no futuro, tem uma perspectiva, tem uma possibilidade, tem uma ideia de transcendência. E a terceira, que é essa dimensão, tentar entender essa dimensão da dor, ou seja, tentar entender essa dimensão do sofrimento dela. Qual é o sentido desse sofrimento? Esse sofrimento, ele conta uma história. Então, levar essa pessoa a refletir sobre essa história, e como é que essa história levou ela a perder essa esperança, a desconectar-se entre aquilo que ela vivencia, aquilo que ela pensa, é onde normalmente eu costumo orientar os alunos. Quero te perguntar, se você tivesse que pensar no esqueminha, tá? Esse é o esqueminha que eu te apresentei. Qual seria, através da tua prática clínica, o esqueminha de uma ideia de manejo? Lembrando para vocês todos, a gente não está aqui fazendo um checklist e nem uma linha contínua. O que a gente está aqui é tentando levar vocês a refletirem sobre, a partir desses elementos que a gente que nós trazemos, como usá-los na sua prática, singularmente, caso a caso. Aí eu vou passar a palavra para ti. Tu acha, assim, como é que tu dirias que seriam assim, os elementos importantes para os alunos ficarem atentos nesse manejo? Nossa, Michele, eu concordo muito com você. Geralmente eu vou logo no contexto, assim, entender o contexto da pessoa é essencial. Não tem como a gente... esse pensamento suicida, ele não veio do nada. A pessoa não acordou e falou, hoje eu acho que eu quero me matar, né? Então, a partir do momento que eu entendo o contexto dela, seja familiar, seja social, enfim, seja qual for, eu consigo começar a dar conta do que está acontecendo com ela, né? Qual é essa demanda, o que está por trás dessa dor insuportável, o que está por trás dessa não vontade de viver. Então, eu preciso, né, eu não posso ver a pessoa apenas como um suicida em potencial. Eu preciso ver a pessoa através disso, eu preciso ver mais do que isso, né? A outra coisa é buscar uma rede de apoio. Essa pessoa provavelmente vai ter uma rede de apoio, nem que seja formada por uma pessoa. Porque, às vezes, quando a gente fala de rede de apoio, a gente imagina que são 10 amigos, é a família inteira, é não sei quem, enfim, não. Né? Às vezes, já cheguei a fazer até lista, né, da pessoa ir listando para mim quem que você confia, e às vezes a família nem entra na rede de apoio, às vezes quem entra é amigo, são outras pessoas, né? E ter contato com essa rede de apoio para que essa pessoa considere que sejam pessoas de confiança, para que ela possa contar, para que ela possa falar das angústias, das dores, né? Mas é muito difícil fazer esse trabalho só com a pessoa só, vamos dizer assim, né? Então, ter uma rede de apoio é essencial, e essa rede de apoio nem que seja formada por uma pessoa, nem que seja formada por 2 pessoas. Não precisa ser uma rede de apoio gigantesca, vamos dizer assim, né? Essa questão da esperança também, para mim, é essencial, porque eu acho que é resgatando esse fio de vida que a pessoa começa também a enxergar que tem saída, né? Então, a partir do momento que eu enxergo isso, eu consigo ver que não, eu consigo pensar de uma outra forma, né? E eu acho que eu vou muito por aí, né? E fazendo esse acompanhamento, trazendo, se for possível, trazer outras pessoas também para o atendimento, né? Trazer outras pessoas que possam dar suporte para essa pessoa, para o atendimento, para que ela também não se sinta sozinha nesse momento, né? Se o acompanhamento psiquiátrico, se for necessário, se achar que é de necessidade da pessoa fazer esse acompanhamento também, e fazer um trabalho interdisciplinar também com outros profissionais, né? Geralmente a forma como eu trabalho com pessoas que chegam até mim com essa demanda. Eu acho que seria mais ou menos por aí. Fantástico, Luísa. Agora eu vou também te fazer uma outra pergunta.
O ano passado, a gente teve a Alessandra com a gente, a Alessandra Xavier, que é professora da UES. Sim. E aí ela apresentou para a gente um modelo do que o governo do estado, junto com a prefeitura, está pensando em termos de suporte, né? Em diferentes circunstâncias, desde aquela pessoa que fez a tentativa de suicídio, mas não foi a óbito, até aquela pessoa que foi a óbito e assim por diante. Só que o que ela apresentou para a gente ficou bastante claro à época, e hoje, principalmente durante a pandemia, quando a gente precisa encaminhar as pessoas, que aquilo ali estava num projeto que deveria encabeçar uma política pública, né? Ou seja, que na verdade teria que se criar esse fluxo dentro das próprias políticas públicas para ser funcional. Porque o que seria o fluxo, né? Seria um fluxo envolvendo a atenção básica, então os postos de saúde, os CAPSes e os hospitais, né? Principalmente o Hospital Mental de Messejana, mas os hospitais que têm leitos específicos, né? Sim. Para fazer esse trabalho, né, de certa maneira, continuado entre as diferentes instâncias. O que nós observamos do PAN durante a pandemia? Por mais que não tem fluxo, certo? Não tem fluxo. Por exemplo, se você tem um paciente, né, se você tem alguém que você está atendendo e você, por exemplo, ele fez a tentativa e ele não concluiu, para onde é que você encaminha? Né? Assim, qual é o percurso? Na prática seria, você encaminha para a atenção básica para encaminhar para o CAPS, certo? Mas na pandemia isso não foi possível, e não se teve nada durante, né, nenhum alternativo. Acho que nem antes da pandemia, viu? Eu nunca consegui acompanhar esse fluxo, assim, seria maravilhoso se funcionasse dessa forma, né? Mas o que acontece? Eu geralmente é uma pergunta que você fica meio assim, porque eu, particularmente, as políticas públicas relacionadas à saúde mental, eu considero ainda muito fracas. Eu ainda acho que não abrange a necessidade que a gente tem, né? E eu acho que isso ficou bem claro. Já era bem objetivo antes da pandemia. Na pandemia, isso aí ficou totalmente desvelado, né? Mas o que eu costumo fazer? Fazer os encaminhamentos para hospitais que eu sei que, assim, pessoas em situação de crise, vamos dizer assim, fazer encaminhamentos para locais que eu sei que a pessoa vai receber algum tipo de atendimento, pelo menos naquele período de crise, né? E tentar manejar esse fluxo, mesmo que ela não seja feito pelo governo, pela prefeitura, mas tentar ver para onde que a pessoa está indo, como que ela está sendo atendida, e tentar dar esse suporte. Né? Luísa, você já encaminhou alguém para a emergência do Hospital de Saúde Mental? Algum paciente teu? Já para o de Messejana e para o Nosso Lar, eu não sei se vocês conhecem. Né? Mas, assim, não é mil maravilhas. Né? É complicado, não tem vaga. Então, assim, dependendo da situação, né, às vezes quem tem condições encaminha para um hospital particular mesmo, quem não tem vai para o Hospital de Messejana ou então para o Nosso Lar, e pessoas que são acompanhadas pelo CAPS, mas aí é aquele acompanhamento que a gente sabe que não é um acompanhamento como a gente gostaria que fosse, na verdade, né? Quando você faz o encaminhamento, você faz com alguma guia? Faço sim com alguma guia. Se quiser, eu faço, na verdade, um laudo e mando para lá, né? Assim, não um laudo, faço uma guia e mando junto para a pessoa. Mas também acontece, o que já aconteceu também comigo é da pessoa entrar numa crise, né? Em algum momento que eu não tenho tempo de, sei lá, meia-noite no final de semana, e a pessoa vai e chega lá pela emergência, né? Uma outra dúvida que eu acho que deve ser a dúvida, principalmente dos meninos que vão entrar em estágio 2 e vão para a clínica escola, hoje, você conhece algum serviço na cidade onde você possa acessar, por exemplo, psiquiatras voluntários? Porque o que nós discutimos, e você também já discutiu conosco na nossa oficina, é da importância de um trabalho multidisciplinar. Sim. Justamente porque as variáveis que intervêm numa crise suicida são múltiplas.
né? E por isso a importância de você, por exemplo, ter um apoio de um assistente social, de um psiquiatra, de um terapeuta ocupacional, enfim, de uma diversidade de profissionais. O que a gente observa é que as duas possibilidades para quem é vulnerável, ou é encaminhado para o posto faz encaminhamento para o CAPS, e lá no CAPS ele é atendido pelo psiquiatra, ou algum tipo de ONG que atue com essa prestação de serviço. Você conhece algum além do o BIADOT, por exemplo, ele tem acesso hoje com psiquiatra, porque eles teriam que passar pelo acolhimento lá, imagino, mas teriam acesso ao psiquiatra, né? Quando eu estagiei no BIADOT, eles encaminhavam para psiquiatras que também trabalhavam de forma voluntária lá. Mas, assim, eu vou ficar te devendo, porque realmente não me vem nenhuma ONG ou psiquiatras que se juntaram para atender de forma voluntária. O que é uma grande pena, porque eu realmente não tive, assim, tanto que no Convida, quando a gente precisava encaminhar, percebia a necessidade de um acompanhamento psiquiátrico, ou era para o CAPS, ou era para algum local, ou o Hospital de Messejana, ou era para o nosso lar, sempre era porque não chegava para a gente alguém que atendia de forma voluntária, né? Inclusive, se vocês conhecerem, eu super fico aberta a pegar a dica de vocês. Sim, pronto, vamos fazer uma rede aqui. Vamos fazer uma rede, por favor. Mas, assim, ó, como é difícil montar a rede, tá? Eu vou ser bem honesta, durante o período de pandemia, fui tentar organizar uma rede dentro da UFC, e a fala do grupo é, olha, vai ser muito difícil montar. Eu disse, mas é muito difícil montar, se não começar por algum lugar, principalmente durante o período de pandemia, não começa. Exatamente. Né? Então, e assim, e para não dizer que eu não conheço ninguém, assim, eu conheço pessoas voluntárias, mas assim, que trabalham sozinhas e que recebem pessoas, vamos dizer assim, né? Mas grupos mesmo, rede, como o PAN, como foi o Convida, não, eu desconheço.